Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão sobre um texto da Palavra de Deus. Será que você, como eu, está surpreso, chocado, talvez, surpreendido ainda com os últimos acontecimentos, com as últimas novidades tecnológicas, agora com a história dos bebês reborn? O que você tem achado de tudo isso? E os robôs humanoides que estão sendo construídos cada vez mais perfeitos, você não fica, como eu, impressionado com todas essas coisas que estão acontecendo, com esses avanços tecnológicos que nos surpreendem? Alguns estão chocados, outros estão revoltados, né? Mas será que a Bíblia pode nos dar alguma luz a respeito dessas coisas? Bem, diz que no tempo do fim a ciência se multiplicaria. A ciência como conhecimento, né? Como esclarecimento, como luz. Mas a palavra de Deus nos traz uma passagem que eu estava meditando e o Senhor me trouxe ao coração para refletir sobre esses últimos acontecimentos, né? E eu encontrei uma passagem no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 11, onde fala da Torre de Babel, que foi construída, começou a ser construída pelo menos, né? E no capítulo 11 de Gênesis, eu vou ler alguns versículos aqui, vou ler o versículo 4, 6 e o 7 e o 8. 4, 6, 7 e 8. E o 5 também. 4, 5, 6, 7, 8. E disseram o povo daquela época, né? Eia, edifiquemos a nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus, né? Eles disseram, vamos construir uma torre cuja alcance chegue no céu. Claro que eles não falavam no céu a nível espiritual, mas falavam numa altura elevadíssima. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume chegue nos céus. E façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E eles começaram a construir, o povo daquela época, uma grande torre. A intenção era uma torre altíssima, que desse a eles um nome, um conhecimento, que os projetasse, né? Então, diz aqui o versículo 5, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Ela devia ser uma construção assombrosa, uma coisa tremenda, né? Para a época, então. E disse o Senhor, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começaram a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem a fazer. Veja que a ciência naquela época, também a tecnologia, o modernismo também, o próprio Deus disse que o homem tinha descoberto caminhos, né? A sua inteligência, a sua capacidade de realização. E o Senhor disse, agora não haverá restrição, não haverá limites para que o homem possa fazer. Não parece com o que nós estamos vivendo hoje, parece que não há limites. A inteligência artificial, né? Os robôs humanoides, os bebês que estão sendo criados, né? Com essa tecnologia moderna. Naquela época, eles afrontaram a Deus, pecaram contra o Senhor, porque eles queriam fazer uma coisa que desse a eles nome, conhecimento, fama, que eles fossem divulgados para que eles não se espalhassem sobre toda a face da terra, mas que eles concentrassem ali o poder, um governo único, né? Isso tem muita semelhança com o que acontece nos dias de hoje. Mas Deus diz, o Senhor Deus diz assim no versículo 7, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua para que não entenda um a língua do outro.
Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra e cessaram de edificar a cidade. O Senhor simplesmente, porque a terra, a humanidade tinha uma linguagem só, tinha um idioma só, falavam todos a mesma língua. E Deus resolveu o problema daquela idolatria, daquela rebelião, daquela intenção que eles tinham de elevar aquela torre. Vamos fazer, vamos programar, vamos fazer um governo único, vamos centralizar tudo aqui, né? E o Senhor Deus ficou sabendo, olhou lá de cima, desceu para ver a construção que eles estavam fazendo, né? E o Senhor resolveu o problema. Ele disse assim, o Senhor disse assim, vamos confundir a linguagem. E deu linguagens diferentes, idiomas diferentes, e houve uma confusão tão grande que acabou, a obra cessou. Sabe por quê? Porque todo o poder, todo o controle está nas mãos de Deus. Eu vejo, nós vemos, eu sei que você como eu e alguns de vocês principalmente, ficamos espantados diante de tanta tecnologia, diante de tanto modernismo, tanta coisa que está acontecendo, tantas novas invenções, mas o Senhor tem a capacidade de resolver o problema de uma hora para outra, num piscar de olhos, o Senhor resolve, porque Ele tem todo o controle nas mãos e Ele, de maneira simples, é só o seu querer e Ele modifica toda a situação. Nada está descontrolado. Tenha certeza que Deus está no controle de tudo. Toda essa tecnologia que nós vemos, e muitas delas usadas para o pecado, né, para a transgressão, para perverter, para dar fama ao homem, centralizar as coisas, tudo está no controle das mãos de Deus. Deus resolve o problema num instante, no abrir e fechar de olhos, Ele resolve o problema. Os homens não têm o controle absolutamente de nada sem o querer e sem a permissão de Deus. Como disse aqui no versículo 7, versículo 6. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Quer dizer, o Senhor sabe que o homem, na sua capacidade criativa, não tem limites. Ele vai avançando cada vez mais. Agora, Deus põe limites. O Senhor Deus põe limites. Ele determina o que até onde nós vamos e até onde devemos parar. Então, vamos ficar confiantes. Não está nada descontrolado, nada está sob controle absoluto do ser humano. Por mais inteligente, por mais sabedoria, por mais capacidade que o ser humano tenha, há um limite determinado por Deus. Há uma questão que Deus determina e é Ele quem permite avançar ou quem determina parar. Vamos confiar, toda essa tecnologia, todo esse avanço da ciência tem limites que Deus impõe, que Deus determina. O controle de tudo está nas mãos do nosso Deus. Isso que eu queria compartilhar com você. Eu vendo toda essa tecnologia, vendo os noticiários, as informações, eu disse, meu Deus, que coisa incontrolável. Aonde vai parar tudo isso? Aonde vai nos levar tudo isso? E o Espírito Santo falou ao meu coração, tudo tem o seu limite, eu tenho o controle de tudo nas mãos. Então vamos confiar em Deus, não se assuste, não se preocupe, que Deus mantém o controle absolutamente de tudo nas suas mãos. Amém? Nosso Deus é grande, Ele é Criador dos céus e da terra, criou os seres humanos, deu capacidade para a criação, para a capacidade humana, para o bem. Infelizmente, a capacidade que Deus deu ao homem, ao ser humano, a sua inteligência para fazer coisas boas, muitas vezes são usadas para coisas ruins. Mas Deus não perde o controle. Por isso, agora nós vamos orar. Vamos buscar a presença de Deus em oração. Eu vou orar por você, pela sua família, pelo seu lar. Vamos depositar a nossa confiança em Deus, sabendo que Ele tem nas mãos o controle de tudo. Amém? Feche seus olhos, se for possível, para nos acompanhar nessa oração. Se não puder, ligue seu coração a Deus, receba a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus,
Nós sabemos que Tu és aquele que tem o controle de tudo nas Tuas mãos e que o Senhor é quem determina os limites aonde podemos ou não podemos ir. Até onde a ciência avança, pela Tua permissão, pelo Teu querer e pela Tua vontade. Ó Deus, eu oro por esses irmãos e irmãs que estão comigo orando nesse instante e peço a Tua bênção em nome de Jesus. Perdão, irmãos. Em nome de Jesus, eu peço a Tua bênção sobre os lares, as famílias representadas. Cada um tem as suas lutas, seus desafios, seus problemas. Ó Deus bendito e santo, em nome de Jesus eu te peço, alcança as vidas que nos acompanham nessa oração, esses irmãos e irmãs, parentes, amigos, conhecidos, em nome de Jesus, Senhor. Se houver alguém enfermo, sob tratamento médico, passando por cirurgia, alcança com o poder do Teu Espírito, restaurando a saúde, se assim for do Teu querer. Ó Deus, e nós sabemos que é, porque Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário para nos trazer grande salvação e grande libertação. Meu Deus, abençoa pelo poder do Teu Espírito, porque nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua honra e glória, do Teu santo nome e do Teu reino, pelo poder do Teu Espírito. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus te guarde, Deus te proteja. Eu sou o pastor Paulo Ivair, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, um grande abraço e nos permitindo Deus, até a próxima.